quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. O que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Queridos, Deus nos chamou para viver num tempo sem igual. Deus exige da geração atual algo que Ele não exigiu das gerações anteriores. Há pessoas que estão hoje vivendo como membros cristãos, membros da igreja, mas ficam olhando para o tempo de Moisés. Como vivia o povo no tempo de Moisés? Você não vive no tempo de Moisés. Como vivia o povo no tempo de Jesus? Você não vive e não viveu no tempo de Jesus. Deus não vai cobrar de você a luz, somente a luz que existia no tempo de Moisés. Deus não vai cobrar de você somente a luz que existia no tempo de Jesus, no Novo Testamento. Deus vai cobrar de você a luz acumulada ao longo dos séculos, o Antigo, o Novo Testamento, mais a luz do Espírito de Profecia, que são mais de 50 livros. Então Deus quer que você viva à altura da luz que você recebeu. Deus levantou um povo exatamente no ano de 1844, conforme a lição da Escola Sabatina desta semana. Deus levantou um movimento profético mundial, com uma missão especial, uma missão profética. E é uma missão diferente de todos os outros povos anteriores, e é uma missão diferente de todas as outras 42 mil igrejas cristãs que existem no mundo. Você não pode querer se igualar às 42 mil igrejas cristãs que existem no mundo, porque Deus não levantou uma igreja a mais, para ser uma igreja a mais. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu para ser uma igreja profética, num tempo profético, com a mensagem profética. E a lição desta semana está falando exatamente sobre Daniel capítulo 8. Já estudamos capítulo 7, o capítulo 8 de Daniel. Está falando sobre o tempo do juízo, o tempo em que Deus determinou que seria estabelecido a corte celestial. Quando você está dirigindo e você tem um acidente, fica fácil para você definir quem está certo e quem está errado. Quando o guarda chega e ele faz o reporte, faz o relatório, fica muito fácil você falar: não, eu estava passando no sinal verde e aquele outro carro veio no sinal vermelho e bateu no meu carro e houve um acidente terrível. E então o policial faz aquele relatório e fica tudo muito fácil. Não é difícil você descobrir quem está certo e quem está errado. Mas, quando o acidente é muito grande, então é marcada a corte. E não importa que você seja um inocente, se você não comparecer na corte, você perderá. Você tem que comparecer à corte. E se você disser ao policial: não, mas eu estou certo, por que eu tenho que ir à corte? Não, você está certo, mas você tem que comparecer à corte. Existe um tribunal. Da mesma forma, queridos, nesta guerra entre o bem e o mal, nestas acusações que Satanás levantou contra Deus o Pai no céu, e foi expulso do céu, neste conflito entre o bem e o mal, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ficou claro diante do universo todo quem estava certo, quem estava errado. Até a cruz de Cristo, ao longo dos 4.000 anos de pecado, até Jesus nascer e morrer na cruz, existiam dúvidas na mente dos anjos de Deus.
Os 2/3 de anjos que permaneceram leais a Deus, eles amavam a Deus, mas também gostavam de Satanás. Eram leais a Deus, mas não entendiam exatamente o porquê Satanás foi expulso do céu. Existia uma dúvida. Quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, lá no final da morte, fala da morte, da crucifixão de Jesus, Deus fala ali: quando Cristo morreu na cruz, romperam-se finalmente os laços de simpatia que ainda existiam entre os anjos de Deus e Satanás. Porque ali na cruz caiu a máscara de Satanás. Ali na cruz, os anjos de Deus que não tinham ainda entendido o verdadeiro caráter de Satanás, ouviram como assassino. Caiu a máscara. Ficou provado diante do mundo e do universo que Deus é justo, Deus é amor e Satanás é mau. Satanás é assassino, por ter matado o Filho de Deus na cruz. Pois bem, queridos, não restando dúvidas, poderia ter tudo terminado ali. Porque ali ficou claro: Jesus Cristo o inocente, Jesus Cristo que praticou o amor, a caridade, fez o bem a todos, foi crucificado. Por quê? Porque Satanás é o inimigo. Diante dos anjos de Deus não existia mais dúvida. Mas mesmo assim Deus marcou uma corte. Deus marcou um tribunal. Porque isso tem que ser decidido em corte. Não é somente dizer quem está certo e quem está errado. Tem que se montar um tribunal. E esse tribunal na Bíblia é chamado o Tribunal de Cristo, o Tribunal Celestial. E então foi marcado o dia da corte, 22 de outubro de 1844. Deus marcou o dia da corte. E esta corte inclui miríades de miríades, seres celestiais, habitantes de outros mundos, e envolve todo um cenário que você encontra em Apocalipse 4, Apocalipse 5, a sala do juízo, o trono de Deus no centro, 24 outros tronos ao redor, mas o Pai assentado sobre o trono com um livro selado com 7 selos sem poder abrir. O juízo não poderia ser processado se não tivesse alguém para abrir o livro. Até que o leão da tribo de Judá veio até o Pai e pegou o livro e começou a abrir o livro. Em Daniel capítulo 7 diz: abriram-se os livros e assentou-se o juízo. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Portanto, queridos, este juízo, esta corte celestial, ela foi profetizada na palavra de Deus. Em Daniel capítulo 8, abra sua Bíblia, em Daniel capítulo 8, você vai encontrar aqui a visão que Deus deu para Daniel. Esta visão começa com o carneiro, depois mostra um bode, e depois mostra o chifre pequeno. Esta visão, falando no capítulo 8 de Daniel, o carneiro representa a Medopérsia, o império da Medopérsia. Depois vem o bode representando a Grécia, com um chifre grande na frente, na testa do bode, representando o primeiro rei, que é Alexandre o Grande. Depois este chifre grande foi quebrado, estando ele no máximo da sua força, assim como Alexandre o Grande estava no máximo da sua força, com 33 anos, o chifre foi quebrado, Alexandre o Grande morreu. E a profecia do capítulo 8 diz que 4 chifres nasceram daquele que caiu, 4 nasceram, representando os 4 generais de Alexandre o Grande: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E aí diz que surgiu agora um chifre pequeno. Depois da Grécia, Alexandre e os 4 generais, o próximo império que surgiu foi o Império Romano. O chifre pequeno do capítulo 8, então, representa Roma. Só que o chifre pequeno do capítulo 8 representa Roma em 2 fases: Roma imperial e Roma papal. Você pode ler então aí no capítulo 8, o verso 10, falando do chifre pequeno, capítulo 8, verso 10. E se engrandeceu até o exército do céu. Por que esse chifre pequeno, que é Roma,
na sua primeira fase imperial. Por que se engrandeceu até o exército do céu? E alguns do exército, estou lendo o verso 10 do capítulo 8, alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. Então este chifre pequeno atacaria o povo de Deus, atacaria o príncipe do exército celestial, que é Jesus, Miguel, o grande príncipe. Jesus se apresenta como príncipe das hostes celestiais, príncipe do exército dos céus, é Jesus. Este chifre pequeno, Roma imperial, atacaria Jesus Cristo. E de fato Jesus morreu nos dias de Roma, por ordem de Pôncio Pilatos, governador romano na Palestina, do ano 26 ao ano 36 da nossa era. A história mostra que Pôncio Pilatos foi realmente o imperador romano na Palestina, do ano 26 ao ano 36. Isso é comprovado historicamente. E se engrandeceu até o príncipe do exército, verso 11, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Então, ele fez cessar com a morte de Jesus na cruz, por ordem de Pôncio Pilatos, ele fez cessar o contínuo sacrifício. Aquele contínuo sacrifício realizado no santuário da terra, todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Este era o sacrifício contínuo. Mesmo que ninguém viesse ao santuário confessar os pecados, mesmo que nenhum pecador entrasse no pátio trazendo o seu cordeiro para ser morto, mesmo assim, continuamente, diariamente, às 9 da manhã e às 3 da tarde, os sacerdotes realizavam sacrifício contínuo, o diário. Mas isto acabou quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, rasgou o véu de cima a embaixo, deixando o lugar santíssimo exposto. Queridos, ali acabaram os sacrifícios do santuário terrestre. E logo mais, no ano 70, isso aconteceu no ano 31 da nossa era, no ano 70, o templo, o santuário terrestre, fisicamente foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra. Por isso, o chifre pequeno representando Roma imperial na sua primeira fase, aqui diz que fez cessar o sacrifício, matando a Jesus Cristo, não tendo mais sacrifício na terra, porque Jesus morreu uma só vez pelos nossos pecados, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Ali onde estava o santuário, foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, e nunca mais foi reconstruído. O santuário foi lançado por terra. Agora, queridos, nós vamos ver a transição de Roma imperial para Roma papal. O chifre pequeno representa Roma nas suas duas fases. Primeiramente, Roma atacou o príncipe do exército e destruiu o santuário. E agora o verso 12 diz: e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Aqui nós já vemos a transição para Roma papal, que lançou a verdade por terra. Roma imperial destruiu o santuário físico, não ficando pedra sobre pedra. Porém, Roma papal destruiu o santuário espiritual, o santuário celestial. Quando Cristo morreu na cruz, foi inaugurado o santuário do céu. Quando Jesus morreu na cruz, caducou o santuário da terra. Cessaram os sacrifícios e as ofertas de manjares. Mas inaugurou-se o santuário celestial, que é o santuário do Novo Testamento. O santuário terrestre estava no centro de Jerusalém. O santuário celestial está na Nova Jerusalém. O santuário terrestre tinha um sacerdócio arônico, da linhagem de Arão, da tribo de Levi. No sacerdócio celestial tem um sacerdócio que não é arônico e que não tem linhagem sacerdotal, chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus foi feito sacerdote por ordem divina. Assim como Melquisedeque, no tempo de Abraão, foi escolhido para ser sacerdote por ordem divina, e não por genealogia sacerdotal. Assim Jesus também foi escolhido para ser sacerdote por ordem e determinação divina, sem pertencer à tribo de Levi. Então, queridos, no santuário celestial, nós temos ali o verdadeiro santuário, o original.
O santuário da terra era somente uma ilustração temporária que deveria durar desde a saída do povo de Deus do Egito até a morte de Jesus na cruz. Funcionou como uma ilustração do plano da salvação e da obra sacerdotal e sumo sacerdotal de nosso Senhor Jesus. Mas com a inauguração do santuário celestial, na ascensão de Jesus, foi então Jesus empossado. Quando Jesus ascendeu ao céu, 50 dias após a ressurreição de Jesus, 40 dias ele permaneceu na terra, subiu ao céu, passaram-se mais 10 dias, completando-se 50 dias, exatamente no dia da festa do Pentecostes, Jesus foi entronizado no santuário do céu. Pentecostes é uma festa que aponta para a entronização de Jesus no santuário do céu, quando o santuário do céu foi ungido e agora poderia funcionar. O santuário celestial foi ungido e passou a funcionar. Isso aconteceu na festa do Pentecostes. Por isso que Jesus disse: eu vou subir ao céu, não é? E todo o poder me é dado, no céu e na terra. Por isso ele mandou o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Muitos entendem que o Pentecostes é a festa do derramamento do Espírito Santo. Não, queridos. O Pentecostes é a festa da entronização de Jesus no santuário do céu, inauguração do santuário celestial, e então Jesus Cristo, para mostrar que agora todo o poder lhe era dado, ele enviou o prometido Espírito Santo. E então iniciou a era do Espírito Santo. E queridos, Jesus Cristo gostaria que esta verdade, o plano de Deus é que esta verdade do santuário celestial permanecesse viva, mas ela foi atacada, foi derrubada. Foi Roma papal que lançou por terra a verdade do santuário. Como é que Roma papal derrubou a verdade do santuário celestial? Criando sistemas aqui na terra que escondem a obra sacerdotal de Jesus no céu. Que sistema foi criado pela igreja romana aqui na terra que esconde a obra sacerdotal de Jesus no céu? A missa, que é o sacrifício diário de Jesus. O padre tem a autorização, tem o poder de celebrar quantas missas quiser por dia. Geralmente são 5 missas. Então ele pode sacrificar literalmente Jesus. Eles creem que Jesus é morto literalmente em cada missa. Mas, queridos, a Bíblia diz que Jesus morreu uma só vez. No Novo Testamento, o perdão só pode ser obtido junto ao santuário celestial, onde Jesus é o nosso sacerdote, o nosso advogado. Mas a igreja de Roma criou um sistema de confissão auricular, onde a pessoa pode obter o perdão junto ao padre, não precisando ir ao santuário celestial, não precisando ir até Jesus. Por isso a verdade foi lançada por terra. Roma imperial destruiu o santuário terrestre, Roma papal destruiu o santuário celestial. Por isso o chifre pequeno tem 2 fases. Fez isso e prosperou, diz aqui o final do verso 12. Como você entende essa expressão, fez isso e prosperou? A prosperidade, o sucesso do romanismo foi tão grande que se espalhou pelo mundo todo, se tornou a maior religião cristã, a maior igreja cristã do mundo. E o verso 13 diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando vai durar essa visão da verdade sendo lançada por terra, o povo de Deus sendo perseguido e o santuário celestial sendo escondido? Até quando vai durar esta transgressão? E a resposta vem: até quando? A resposta vem no verso 14: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Deus viu que a restauração da verdade do santuário celestial, a restauração da verdade de Cristo como sacerdote e advogado nosso no céu, a restauração da santa lei de Deus que está no lugar santíssimo do santuário celestial, Deus viu que esta restauração ocorreria no final dos 2.300 anos, mencionados aqui em Daniel capítulo 8, verso 14. E o final dos 2.300 anos foi exatamente ali no dia 22 de outubro de 1844. Deus, que conhece o fim desde o princípio, Ele
previu? Ele viu surgindo na terra um movimento para pregar a mensagem do santuário celestial, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, e então anunciando que no céu, nesta mesma data, estaria começando o juízo celestial. Juízo celestial é a purificação do santuário celestial. Purificação do santuário celestial é sinônimo de juízo celestial, onde nome por nome estará sendo passado. O juízo começou pelos mortos em 1844 e vai passar para o caso dos vivos após o decreto dominical. Quando após o decreto dominical, ele se tornando universal, Deus então vai começar a selar o povo de Deus com o selo do Deus vivo e selar os ímpios com o sinal da besta. Esse é o período do juízo dos mortos, o selamento tão esperado dos vivos. Então nós estamos vivendo ainda na primeira fase do juízo celestial, que é a fase dos mortos. A fase dos vivos ainda não começou, porque não saiu ainda e não foi aprovado mundialmente o quê? O decreto dominical. O selamento mencionado lá em Apocalipse capítulo 7. Queridos, aqui diz que esta visão do capítulo 8, verso 14, seria uma visão, verso 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante como semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta a visão. Daniel não entendeu a visão. Que visão? Aqui são 2 visões. A visão do carneiro e do bode e do chifre pequeno é uma. E esta Daniel entendeu, porque a visão foi explicada. Aqui a partir do capítulo 8, verso 20, a visão é explicada. Daniel entendeu. Mas ele não entendeu a outra visão, que é das 2.300 tardes e manhãs. Esta visão ele não entendeu. Interessante, irmãos, que o capítulo 8 usa 2 palavras em hebraico para a visão. A visão geral do carneiro, do bode e do chifre pequeno, a palavra hebraica para esta visão é shazon. E esta Daniel entendeu. Mas quando Daniel se refere especificamente à visão que ele não entendeu, que das 2.300 tardes e manhãs, ele não usa a palavra shazon, ele usa a palavra maré. Portanto, maré pode ser traduzido por visão, mas é especificamente a visão das 2.300 tardes e manhãs. É essa que Daniel não entendeu. E é esta visão que o anjo disse que seria para dias muito distantes. Diz aqui, verso 17: E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Esta visão será para o fim do tempo. E aí no capítulo 8 ainda, verso 26, diz assim: E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, sela, porque não vai ser entendida agora, porque é para o tempo do fim. Cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão. Que visão? Da shazon ou da maré? Maré. É a visão que ele não entendeu. Espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então, queridos, quando o anjo foi mandado por Deus, no capítulo 9, quando o anjo foi enviado por Deus lá do céu para explicar a visão para Daniel, ele veio explicar não a visão shazon, do carneiro, do bode, do chifre pequeno, mas a visão maré, das 2.300 tardes e manhãs, que diz respeito ao juízo celestial, ao santuário celestial, quando ele seria restaurado e iniciaria então o tribunal celestial. Abra sua Bíblia então em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 e o verso 21 em diante. Capítulo 9, verso 21 em diante. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde, não é? E me instruiu, verso 22, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, entender-te
o sentido, entender o sentido o quê? Da visão que ele não entendeu, maré, das 2.300 tardes e manhãs. Porque aqui, a palavra usada aqui no capítulo 9 é maré, não é chazon. Então o anjo não veio explicar para Daniel a visão do bode e do carneiro. Ele veio explicar a visão das 2.300 tardes e manhãs usando a palavra específica maré. Aqui diz, verso 22, e me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende o quê? A maré. Entende a visão das 2.300 tardes e manhãs. Então, queridos, as 70 semanas mencionadas no verso 24, estas 70 semanas, elas são o início da explicação dos 2.300 anos. 2.300 tardes e manhãs serão 2.300 dias, porém dia profético é um ano. Então são 2.300 anos. Mas os 2.300 anos é um período muito longo. É o maior período profético da Bíblia. Então Deus dividiu em duas partes. Deus dividiu em duas partes. A primeira parte dos 2.300 anos, o anjo disse, chama-se 70 semanas. 70 semanas, 70 vezes 7 são 490. Então, a primeira parte da visão dos 2.300 anos são 490 anos, as 70 semanas. Começa com as 70 semanas. Se você pegar os 2.300 anos e você subtrai de 2.300, você diminui 490. Fica o quê? 1810. Então, queridos, a visão é dividida em duas partes. A primeira parte é 490 e a segunda parte 1810. Então aqui começa com as 70 semanas. Verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Daniel, o povo de Israel. 70 semanas, 490 anos foram dados por Deus para que Israel entrasse no programa divino. Por que Israel foi rejeitado como povo escolhido? Jesus Cristo morreu na cruz no ano 31, e 3 anos e meio depois, no ano 34, acabaram-se os 490 anos e Israel deixou de ser o povo escolhido de Deus. Por quê? Deus deu 490 anos de graça para o povo de Israel, para que Israel entrasse no programa de Deus, para que Israel aceitasse o Messias, para que Israel entendesse que o santuário da terra seria passageiro, temporário, mas que existe o santuário original, eterno, que é o santuário do céu. Mas Israel não entendeu o plano de Deus. Israel sentou na beira do caminho, e a revelação progressiva de Deus seguiu em frente. E eles não entenderam a transição do santuário da terra para o santuário celestial. Até hoje, Israel não entendeu a transição do santuário da terra para o santuário celestial. Prova disso, até hoje eles estão querendo reconstruir o templo em Jerusalém. Já não reconstruíram porque Deus permitiu que uma mesquita maometana fosse construída em cima do Monte Moriá. E eles então têm esse obstáculo para reconstruir o templo, porque eles sonham em reconstruir o templo. Existe atualmente um sacerdócio sendo treinado, preparado para oficiar os sacrifícios no santuário, no templo, ao ser ele reconstruído. Este é o sonho judeu. Eles ainda não entenderam a transição do santuário da terra para o celestial. Queridos, o santuário celestial é o original que existe hoje. O santuário da terra foi destruído no ano 70. O verso 25, irmãos, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Lembre-se que quando Deus deu essa visão para Daniel, Jerusalém estava destruída, e o povo de Deus estava como escravo em Babilônia. Depois Medo-Pérsia, que derrotou Babilônia, agora já era o império da Medo-Pérsia. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, são 482
9, não é? Aliás, são 69 semanas, 7 semanas mais 62, 69 semanas, 483 anos. Desde a saída da restauração da cidade de Jerusalém até o Messias, 69 semanas, 7 mais 62. E o que mais? E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, quando fala no verso 26, depois das 62, é porque colocou 7 antes. Então, na realidade, quando fala depois das 62, está falando depois das 69. Porque ele divide e coloca 7 mais 62. E depois dessas 62, viria então o Messias, diz aqui. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Depois que o Messias viesse e morresse, o santuário seria destruído. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Até o fim haverá guerra ali. Não adianta fazer planos de paz para Jerusalém, porque embora Jerusalém seja chamada a cidade da paz, nunca haverá paz ali. Nunca haverá paz ali. Paz somente na Nova Jerusalém. Aqui está dizendo que haverá o quê? Aqui diz, até o fim haverá guerra. E guerra, o Estado da Palestina está sendo criado para mais guerras. Eles querem massacrar Israel. Eles querem varrer do mapa Israel, para que deixe de existir. Estão determinadas assolações até o fim. E aqui diz ele, o Messias, verso 27, firmará um concerto por muitos por uma semana. Lógico que Jesus fez um concerto com a humanidade, com o seu povo por uma semana, ou seja, é a última semana das 70. 69 semanas passaram-se desde a ordem para a reconstrução de Jerusalém até o Messias, quando Jesus foi batizado e iniciou seu ministério terrestre no seu batismo. Foram 69 semanas. Agora faltava uma semana, a última. E ele fez concerto por uma semana, os últimos 7 anos dos 490. Esses últimos 7 anos dos 490 foram exatamente do ano 27 ao ano 34. 27 foi o ano que Jesus foi batizado. 27 mais 7, 34. No ano 34, Estevão foi morto. Então, acabaram-se as 70 semanas, os 490 anos, terminaram no ano 34, com a morte de Estevão. Queridos, Jesus Cristo diz aqui que faria o concerto por uma semana, mas morreria na metade desta semana de anos. Isto aqui é semana de anos, não é semana de dias, são dias proféticos. Verso 27 diz, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que foi do ano 27 ao ano 34. E na metade da semana, ou seja, do ano 27 ao ano 34, na metade, vamos cair no ano 31. Jesus teve 3 anos e meio de ministério e morreu. Passaram-se mais 3 anos e meio, cumpriram-se as 70 semanas, que são 490 anos, quando Estevão morreu e Paulo foi convertido. Saulo foi convertido e se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. A partir do ano 34, o evangelho deixou de ser pregado para os judeus somente e passou a ser pregado para o mundo todo. No ano 34 começou o tempo dos gentios. E o tempo dos gentios se estende até os nossos dias. Então, queridos, por que é importante esta profecia? Porque mostra a transição do santuário da terra para o santuário celestial. Porque mostra o ano em que Jesus Cristo seria batizado, ano 27. Essa profecia não mostra o ano que Jesus nasceria, mas o ano em que ele seria batizado, o ano 27, quando ele se tornou ungido de Deus. Quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, ali ele foi ungido por Deus. E aqui diz também, quando Jesus Cristo inauguraria, ungiria o Santo dos Santos. Aí no capítulo 9, no finalzinho do verso 24,
diz que no final das 490 semanas, dos 490 anos, melhor, as 70 semanas, no final aconteceria o que? No capítulo 9, verso 24, lá na última linha do verso 24. E selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Quando é que Jesus ungiu o santo dos santos? Quando ele subiu ao céu, ao se completarem 50 dias após a ressurreição, aconteceu a festa do Pentecostes, e aconteceu no dia da festa do Pentecostes a unção do Santo dos Santos. A unção do santuário celestial ocorreu no Santíssimo do Santuário Celestial. Ontem alguém me telefonou lá de Miami, disse: pastor, tem uma pessoa aqui que deixou a igreja adventista, porque a igreja adventista ensina de que Jesus entrou no Santíssimo somente em 1844, e ele leu na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 9, que Jesus entrou no Santíssimo quando ele subiu ao céu. Eu disse para essa mulher que me telefonou, ela estava preocupada porque uma pessoa está deixando a igreja. Eu disse: ele está certo. A igreja adventista não ensina que Jesus entrou no Santíssimo somente em 1844. A Bíblia ensina de que Jesus entrou no Santíssimo quando ele subiu ao céu, porque o trono do Pai está no Santíssimo, e ele subiu ao céu com uma multidão de ressuscitados com ele, que era o molho das primícias. Isso está descrito no capítulo Desejar Todas as Nações, lá no capítulo que fala sobre a ressurreição de Jesus. E os anjos vieram para adorá-lo, e ele disse: não me adorem ainda, até que eu entre à presença do meu Pai, e apresente diante do meu Pai o molho das primícias, e o meu sacrifício seja aceito. Queridos, Jesus, ao subir ao céu, entrou no Santíssimo, na presença do Pai. E ao ungir o santuário celestial no dia do Pentecostes, isto envolve o Santíssimo do Santuário Celestial. Não tem como fazer a unção do santuário sem entrar no Santíssimo. Assim foi no santuário da terra, assim também é no santuário do céu. Porém, em 1844, ele entrou no Santíssimo como sumo sacerdote, para iniciar o juízo celestial. Isso é o correto. Esta é a verdade bíblica. Mas não que ele nunca tenha entrado no Santíssimo antes. Queridos, isso é o que a Bíblia nos ensina. Em 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo como sumo sacerdote para iniciar o juízo. Mas, quando ele subiu ao céu, ele também entrou no Santíssimo, não como sumo sacerdote, mas para apresentar ao Pai o quê? O molho das primícias. Ele foi ao trono do Pai no Santíssimo. Queridos, esta profecia é importante porque mostra que em 1844 começou a restauração do santuário celestial. Aqui na terra começou a proclamação da mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Essa mensagem, chegou o juízo, começou a ser pregada neste período de 1843 para 1844, preparando o mundo para o juízo celestial. Desde 1844, então, estamos num processo de julgamento, nome por nome. Estão sendo estudados, nomes são rejeitados, nomes são mantidos no livro da vida. Porém, quando sair o decreto dominical, tão esperado pelo povo de Deus, vai iniciar o selamento do povo de Deus. Apocalipse 7 diz que o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo, e os ímpios serão selados pelo sinal da besta. Então os selados estarão julgados, porque quem for selado pelo selo do Deus vivo está selado para a vida eterna, e quem for selado pelo sinal da besta está selado para a morte eterna. Queridos, esta é a verdade que tem que ser proclamada diante do mundo, e Deus levantou um povo para proclamar esta mensagem. Você tem o privilégio de mostrar ao mundo que nós não estamos sozinhos. Existe um Deus que olha com cuidado e carinho para nós. Existe um advogado e sacerdote que cuida de nós, que intercede por nós, que nos leva nas palmas das suas mãos, onde estamos gravados. Ele nos defende, porque Ele é carne da nossa carne, Ele é sangue do nosso sangue, Ele nos ama, Ele deu a vida por nós. Ele assumiu a natureza humana para todo sempre. Ele é o segundo Adão. Ele se colocou à testa, à dianteira da família humana, e Ele é o representante da família humana para todo sempre. Nós nos sentimos privilegiados por termos o Filho de Deus como irmão nosso, Salvador nosso, membro da nossa família. E Ele voltará para nos buscar. Ele voltará para nos levar, para morarmos com Ele
no novo céu e na nova terra. Aleluia por isso. Glória a Deus.